Olá pessoal, meu povo de Passatempo, da nossa querida Passatempo. Estamos aqui hoje com o nosso terceiro episódio, dessa temporada, a terceira entrevista, podcast Aconchego, programa ACP Entrevista. Hoje estamos aqui com o meu amigo, meu grande amigo, Aureliano Gajó. Vamos fazer uma entrevista, vamos fazer um bate-papo super legal aqui, descontraído, e vamos saber um pouco mais sobre a história desse cara, desse trabalho que esse cara realiza aqui em Passatempo, que é um trabalho fantástico. Programa ACP Entrevista, tá? Edição 3, da primeira temporada. Roda a vinheta. Estamos vendo agora a vinheta. Vai começar em 3, 2, 1. Vinheta mostrando o nome do programa, do podcast Aconchego. Apresenta personalidades da cultura, música e arte. Entrevistas, bate-papo, músicas e curiosidades. Podcast Aconchego. Programa ACP Entrevista. Aí agora estamos mostrando o cartaz, programa ACP Entrevista. Olá pessoal, estamos começando aqui o nosso podcast Aconchego, programa ACP Entrevista, edição 003. Nosso convidado de hoje é um cara conhecidíssimo aqui em Passatempo, um cara querido por todos, um cara super gente boa, gente fina pra caramba, meu amigo Aureliano Gajó. Boa tarde. Muito bem-vindo, Aureliano. Muito obrigado por estar aqui com a gente para essa entrevista. Vamos Boa falar tarde, um pouco da sua história. Nosso parceiro lá na ACP. Boa tarde, Geraldo. Meu amigo Hugo de Lara Campos está aqui de novo como nosso acompanhante aqui, vai ser o comentarista dessa entrevista. Tá? Vamos lá, Aureliano. Eu sinto muita tranquilidade de falar do Aureliano porque eu admiro esse cara pra caramba. O trabalho que eu vi ele fazer nos últimos 3 anos é uma coisa fantástica. Não é puxando seu saco, não. Você faz um trabalho absurdamente legal, né? O Aureliano é artesão, faz coisas lindas. Isso aqui que vocês estão vendo é um trabalho dele. Depois ele vai explicar pra gente como que ele faz esse trabalho. E, principalmente, além de ser um grande artesão, um grande artista, é o melhor restaurador que eu já vi na minha vida. Ele tem nos ajudado ali na Casa de Cultura, tem feito restaurações magníficas. Feito milagre. Tem peça lá que era para jogar no lixo, ele pega e volta novinho. E transforma, né? É isso aí. Então vamos lá, Aureliano, vamos começar a sua vida. Primeiro, o seu nome é Aureliano Gajó? Não, meu nome é Aureliano Aparecido de Oliveira. O Gajó vem de seu pai. O Gajó veio do meu pai, que veio do meu avô. Certo. Meu avô o nome dele era Ulisses, mas tinha apelido de Gajó. Meu pai herdou esse apelido, ficou Gajó, Geraldo Gajó a vida toda. E aí ele faleceu, em 2017, e eu herdei esse apelido de Gajó. Aureliano Gajó. Podemos dizer que seu nome artístico hoje seja Aureliano Gajó. É o nome artístico. Isso. Tá certo, legal. Aureliano, me fala um pouquinho do seu pai, conta a história do seu pai, porque seu pai era uma pessoa muito querida na cidade, muito conhecida. Muito conhecido. Né? Todo mundo falava muito do seu pai, a história dele na Campo Grande. Conta o que você lembra aí de sua infância, conta essa história pra gente. Meu pai é o seguinte, eu nasci na fazenda Campo Grande mesmo, minha avó fez meu parto, que é a mãe dele, do Gajó. E desde que eu entendo por gente, o pai assim, era um personagem principal lá na fazenda, em relação a serviço, né? Porque o pai arrumava antena de televisão, antena do rádio, o doutor Hugo deve lembrar do rádio comunicador, ele é que consertava o sistema do rádio. Era um faz-tudo. Parece que tinha uma linha também pro hotel de sua cozinha ali. Teve. Depois passou para o telefone fixo, né? Fixo, E ele também que arrumava essa linha. E fora isso, ele fazia ferradura de cavalo, para cavalo, ajudava a fazer aquele arco que põe na roda do carro de boi, os pinos que prega aquele arco na roda do carro de boi, tudo relacionado à ferraria, né, que era forjado, era ele e o Mário Lia que fazia. Então, na fazenda, não tinha como você passar na fazenda para fazer um serviço sem encontrar o Gajó.
Porque se fosse desde soldar uma enxada até arrumar uma antena de televisão, era ele. Polivalente. Isso. Então, ele não teve um antecessor e nem um substituto. O serviço dele sempre foi dele. A fazenda acabou, ele mudou para a cidade, finalizando tudo lá, mas nas mãos dele. E ele aprendeu, fez algum treinamento, algum curso, ou foi mesmo de improviso? Não, o pai, assim, antigamente o pessoal escolhia as famílias que iriam morar ali na redondeza da fazenda. Tinha que ter um cargo na fazenda que valesse a pena morar perto da fazenda. Então sempre era encarregado, era uma pessoa que cuidava dos cavalos de raça, caso precisava de ir lá de madrugada, ele estava por perto. Era meu pai, no caso, que era telefone, televisão, né? Tudo era ele que consertava, né? Então ele morava na entrada da fazenda. Então, na época que ele era solteiro, né, ele trabalhava na lavoura, na enxada, como qualquer outro rapaz. Porém, ele casou, né? Eu não sei se ele casou e ficou na fazenda ou se ele teve um tempo fora. Mas essa passagem aí ele não me falou. Então, eu acredito que ele nunca saiu com a família. E ele morou em 2 casas antes de morar na casa que eu nasci. Mas então, desde que ele casou e foi para trabalhar na fazenda, ele já teve um cargo assim, de responsabilidade, que era trabalhar na ferraria. E nisso ele dirigia um pouquinho de trator, mas não fazia serviço. Quebrava um galho ali quando precisava. E o forte dele era a ferraria, né? Ele trabalhava o Gajó, o Mário Elias e o São Antônio Luiz na ferraria, cada um numa função. Mas toda a vida do meu pai foi trabalhando naquela fazenda. Que legal. Então ficou um pedacinho dele lá. Você também passou grande parte da sua vida lá? Passei, fiquei lá até 17 anos. Até 17? Isso. Então, assim, Então você foi criado lá? eu nasci e fui criado na Fazenda Campo Grande. No entanto, a gente vinha aqui na cidade, era para comprar alguma coisa ou época de festa. Né? Semana Santa, Carnaval, aí a gente vinha e ficava aqui na cidade. Mas fora isso, era só roça. Escola, tinha escola lá, né? Tinha, a nossa casa era ao lado da escola. Escola estadual, a escola? a escola estadual Dr. Raul Leite. Todas as pessoas que eu conheço do Campo Grande passou naquela escola. Isso. Então, assim, na verdade, fora isso, meu pai tocava sanfona. Ah, era Então, sanfoneiro isso, também. todo forró que tinha era o Gajó. Tinha outros, igual o Zé Ziliano, tocava bastante sanfona. Tinha o Zé Oscar, que era parente do meu pai, tocava muito sanfoninha, mas o forte ali, assim, mais ou menos dos anos, finalzinho dos anos 70 e 80 pra cá, ficou sendo meu pai. Oh, que legal. Todo forró ele era o convidado, tipo, o sanfoneiro era ele. Sanfoneiro oficial da festa. Isso, A fazenda lá, Gajão, tinha muitos funcionários, muitos empregados lá, né? tinha. Parece Tinha que eram bastante. 50 famílias, um negócio assim. Doutor Hugo, eu acredito que era mais, porque olha, lá tinha a Fazenda Peroba, Floresta, Floresta. Palestina, aí tinha a Fazenda Campo Grande e aquele meio ali que era o povoado Jacu, Orião. Cada um fala o nome, uns fala Teodoro, outros fala Estiadoro, né, que é onde era o São Antônio Teodoro. Tem a casa até hoje, os filhos dele que herdou. Você lembra do campo de aviação lá? Lembro. Esse campo de aviação justamente está entre a casa da minha avó, mãe da minha mãe, Ah, sim. e a casa do São Antônio Teodoro. Né? Então o campo de aviação era uma atração nossa também. Quando vinha visitante na fazenda de São Não Márcio. avisava o avião estar chegando, o pessoal Aí ia pra lá. nem precisava vigia. Era o povo revezava para ver o avião. Entrar. E pra poder assistir o pouso de alguma Isso, coisa. não, para ver o avião mesmo paradinho lá. Ah, entendeu? Assim, era todas as famílias Eu recebia muita visita lá, o pessoal vinha de recebia. E tinha também o pátio de café onde descia o helicóptero, né? De vez em quando desciam sim. lá. O último Mas ali personagem... é colado na sede. Né? Colado, bem, Pátio de café. você abre a janela da sede, aí você já tá vendo o pátio de café. Você viu alguém importante chegando lá? O personagem, assim, importante, na minha época, a gente era, assim, mais reservado, na roça não tinha muita oportunidade, mas foi o Eduardo Araújo. Ele esteve lá e a gente tá mexendo no cafezal, apanhando café, ele foi lá, conversou com todo mundo. Eu nem sabia direito quem é o Eduardo Araújo, depois que a gente, né, veio conhecer, porque a gente morava na roça e não conhecia. Mas um personagem principal é ele. Mas fora isso, já foi muita celebridade lá em Campo Grande, na fazenda. Isso. Muitas, né? A casa grande lá tinha quantos quartos?
Só me pegou agora, mas não é pouco não, viu, doutor Hugo? Só o corredor deve dar nada. Eu acredito uns 40 metros de comprimento da sede. Não, é imenso. E no entorno, assim, mais ou menos, quantas casas tinham? Mais ou menos. Tinha uma vila saindo para Desterro. Passava no curral ali, que o pai vendia direito lá. Eu ia muito com ele. Mais pra frente, lá na beirada do riachozinho lá, tinha uma vila, várias casas, trabalhador lá. Essa deve ser. Como é que chama ali? Essa vila que você está falando é Areial. Areal. Mas a gente falava Arião. Né? Cada um falava de um jeito, mas o certo é Areial, porque foi o primeiro monte de areia que apareceu, foi sim. feito com draga, aí ficou esse nome, né? Areial, mas a gente falava Orião, Areião. Eles falam que era uma fazenda autossuficiente, né? Produzia de tudo. De tudo. Lá só. Até lá fazia açúcar, né? Tinha plantação. A maioria das pessoas plantava arroz, feijão, café, milho. Vinha só buscar sal. O café, na né? verdade, era da fazenda. Mas eu falo assim, no geral, o que era produzido. Né? Então, assim, o caminhão ia pro Ceasa levando mussarela, né? Manteiga. E tinha mussarela curada, era muito procurada em Belo Horizonte. E várias regiões fora, mas ia pro Ceasa, né? E tinha a produção de café, que vinha os caminhões buscar, levava pro porto e o navio embarcava esse café para fora. Era exportado. Isso, sem falar na criação de cavalo, né? Essa aí. Que a criação de cavalo que fez a Campo Grande. fazenda, Fez né? o nome da fazenda. Só pontuar aqui. Você sabe da história do Rio Verde, do cavalo Rio Verde? Que é interessante. O cavalo Rio Verde, o pouco que eu sei é que ele foi o primeiro, né? O primeiro cavalo que trouxe a marca da fazenda Campo Grande. Isso. A história do Rio Verde é fantástica, maravilhosa, porque conta pra nós. Ele era um cavalo muito arisco, muito difícil de domar. E o Sr. Bolivar, muito cansado de tentar domar o cavalo, não conseguia, já tinha machucado alguns peões, resolveu vender o cavalo. E vendeu, foi embora. Arrependeu, porque depois ele percebeu que era um cavalo de extrema, de uma linhagem muito boa e tudo. Aí tem a história do cheque em branco. Ele fez um cheque em branco, entregou para uma pessoa, que eu não lembro agora o nome, né? O capataz lá e mandou. Falou, vai buscar esse cavalo de volta. Foi o Mário Pinto. Talvez seja. E falou, você pode pagar o que você quiser, traz ele de volta. Se achar ele, você paga. Se achou, você paga. Dinheiro não é problema. Preenche o cheque e entrega. Cheque em branco. O cara foi com cheque em branco. E o cara rodou, foi atrás, foi pesquisando onde o cavalo tinha ido, para quem tinha sido vendido. Depois de algum tempo, ele encontrou o cavalo numa charrete, puxando charrete. Puxando carroça. O atual dono, não tinha ideia do tanto que o cavalo era bom, puxando charrete. Aí o que ele fez? Ele chegou pro cara e falou, olha, eu preciso desse cavalo aí e tudo, comprou o cavalo de volta. Trouxe o cavalo de volta. Voltou com o cavalo e com o cheque em branco entregou, porque ele comprou o cavalo num valor tão baixo, como era um cavalo de charrete, que ele voltou com o cheque em branco e devolveu pro Sr. Bolivar. O cavalo ainda continuou na Campo Grande por muitos e muitos anos e ainda teve vários gerações. Filhos campeões. Você sabe disso. Isso. É fantástica a história do Rio Verde. E o Rio Verde fundou o cemitério lá, né? Sim, a estátua tá lá até hoje. Eles falam que aquele Ciro, Silo, né? Silo. O Silo, aquele cavalinho que tem lá em cima, é a miniatura da estatueta do Rio Verde. A história da Campo Grande é fantástica, né? Deixa eu fazer uma pergunta que eu pergunto para todo mundo que fala que já trabalhou, que viveu na Campo Grande, conversei isso muito com a Neném, com o Vanildo. Porque o pessoal fala, tem duas variantes dessa história, que os Andrade eram muito, assim, não eram bons com os funcionários. E outros falam que eles eram sim, que eles cuidavam e tudo. Você que viveu, cresceu lá, seu pai, qual que era a visão que seu pai tinha dos Andrade, da família Andrade? Olha, ruim para o pessoal, ele não era não. Ele não humilhava funcionário, não ficava xingando. Eles eram um pessoal assim. Eles não te convidavam para ir na casa deles, né? Era considerado como funcionário, mas também não humilhava, não fazia pouco caso, né? Se tivesse que conversar era normal. E a única diferença que tinha de lá com outra fazenda ou cidade é o dinheiro, que eles pagavam pouco, entendeu? O pagamento dele era menos, mas tinha o dinheiro da fazenda, né? Então, assim, tinha as mercadorias no armazém e tinha o dinheiro da fazenda. O famoso valezinho, né? Que todo mundo usava. Cartão. Ela chamava cartão. Então, dia de pagamento, a pessoa ia lá e pegava um montinho de cartão. Em cartão e não em dinheiro. Isso. Só que a gente consumia lá esse cartão.
Se porventura você fosse precisar de um dinheiro para ir para uma festa na cidade ou viajar, você tinha no último sábado do mês, você contava o valor que você tinha, você somava, entregava para o Solain anotava aquele valor. No outro fim de semana, no sábado, você pegava aquele valor em dinheiro. Você tinha uma semana, você depositava o cartão e pegava em dinheiro. Entendi. Entendeu? Isso aí era só fim do mês. Você, como crescido e criado dentro da Campo Grande, você foi feliz lá? Sua infância foi feliz? Foi. Na época era normal, né? Na época era normal, assim, no meu caso, eu era criança, eu não tinha noção do paraíso que eu vivia, né? Hoje, assim, a gente sente saudade, tudo, a gente passeia lá, mas se fosse para continuar a fazenda, e até hoje eu queria estar morando lá. Entendi. Entendeu? Eu nunca tive problema nenhum com o pessoal da fazenda. E no entanto, para criança, eles eram assim, até agradável. Todo ano, no final do ano, São Márcio levava brinde, presente, que era carrinho, boneca, bola, roupa. Então, os funcionários, homens, eles ganhavam uma camisa, um chapéu, alguma coisa nesse sentido. E as crianças ganhavam presente. E os adolescentes, rapaz, lá no pátio de café, o São Márcio ficava jogando bola, eles pegavam na grila. Era muito interessante. Então isso aí movimentava o fim de ano na fazenda. Mas, infelizmente, né? Tudo acaba, né? Tudo Todo acaba. Império, infelizmente, acaba. Muito interessante. Mas, Aureliano, você herdou do seu pai esses dons? Porque, ao que parece, você falou, seu pai tinha esses dons naturalmente. Vieram com ele aprendeu e fazia e mexia. Você se tornou um grande artesão e, principalmente, né, extremamente um maravilhoso restaurador. Você faz trabalhos lá para a Casa de Cultura. A Aureliano agora é gente nossa, é prata da casa, se tornou membro da CP com muita honra para nós. Obrigado. E ele tem feito alguns trabalhos lá impressionantes. Tem uma radiola lá que estava toda carunchada, que você transformou ela numa peça que parece que você voltou no tempo, chegou nos anos 60 e comprou e trouxe de volta pra gente. Explica pra gente como que essa apareceu essa habilidade. Olha, desde criança eu tinha... Isso foi em 85. Meu pai, eu tinha 10 anos. Meu pai... Aí o São Márcio colocou energia elétrica na escola. Então a entrada da fazenda eram 4 casas. Que era a nossa, mais 3 vizinhos. 2 vizinhos, o Davi, que era encarregado. Então, meu pai que fez a instalação de luz. E na hora de instalar a luz na escola, ele me chamou para ir com ele. Aí eu fiquei lá ajudando, entrega a chave, entrega isso, entrega aquilo. E ele começou a ficar apertado e falou, olha, eu vou te ensinar aqui, você faz esse aqui, eu vou fazer nos outros. E me ensinou a colocar o bocal no fio, para pôr a lâmpada. Assim, para mim era uma grande novidade, porque ferramenta, assim, a gente não tinha acesso, né? Tinha acesso a foice para buscar lenha, enxada. O básico. Mas essas tecnologias, assim, para nós lá era muito novidade. Mas o professor era bom. Né? Era bom. E na escola. Então, o professor era top. Ele colocou uma carteira da escola, uma cadeira, e me pôs em cima. E falou, olha, você vai fazer isso aqui. Aí eu fiz, chamei ele, ele olhou, falou, então pode fazer o resto. E foi para outra sala. E eu comecei, empolguei. Eu chegava em casa, como era recém-chegada a energia, eu começava a criar, né? Deixa eu pôr uma lâmpada ali, deixa eu fazer isso, pôr uma tomada. E me gerou muita, assim, como é que eu te explico? Curiosidade, vontade de estar trabalhando com ferramenta. Mas o tempo foi passando, fui trabalhar com outra profissão, fui para BH, trabalhei lá, fui trabalhar de segurança, vigia, não tem nada a ver com isso. Mas aquela vontade sempre guardada, foi o dia que eu puder e tiver um espaço, eu vou fazer alguma coisa. Mas assim, a habilidade manual, o que foi a primeira coisa que você restaurou na sua vida? Restauração mesmo foi uma panela. Foi uma panela de pressão bem queimada mesmo. Eu cortei ela no meio, fiz uma caçarola e limpei ela. Eu comecei a limpar e achei interessante, né? Reviver aquela peça. Aí nisso fui praticando, fui pegando panela de ferro, faca e fui desenvolvendo. Hoje, assim, eu tenho facilidade em limpar cobre, bronze, restaurar uma peça antiga.
Você faz mágica, Lulha. Você transforma uma radiola toda carunchada numa radiola nova, perfeita. Numa peça que pode ser por qualquer sala, qualquer lugar que você quiser pôr. A impressão que a gente tem é que você viajou no tempo, buscou lá dos anos 60 a peça e trouxe ali. Eu cortando o entrevistador aqui. E qual foi a primeira peça artesanal que você fez? Viva, igual a que tá ali. Em movimento. Em movimento, tá até na Casa de Cultura. É um pequeno trabalho movido a arame. Eu fiz representando a família, que é tipo assim, o homem, né, o chefe da família capinando, né, vamos supor, um filho tirando água na cisterna, a esposa socando pilão e uma moça lavando roupa. Ali eu fiz o movimento com arame. Aí gostei da ideia, fiz mais algumas pecinhas e comecei a fazer as peças semelhantes a essa aqui. Que eu faço a caixa, faço um mecanismo e jogo o movimento nos personagens da peça. Explica pra nós essa peça aí. De que ela é feita, como que você fez, o que ela representa pra você? Chega o microfone pra lá, cara. Olha, essa peça aqui, ela representa assim, na minha cabeça, o engenho de serra da fazenda que eu... Da Campo Grande. Fazenda. Então aqui, eu uso madeira de pinos ou madeira reciclável, qualquer peça assim acrílico, alumínio, tudo que eu vejo que vai dar certo, eu vou emendando e fazendo. Então no caso dessa aqui, eu usei madeira de pinos e isso aqui tudo é madeira, esses hominhos, tal, tudo aqui, é pouca coisa aqui de aço ou alumínio que tem aqui. O resto tudo isso aqui é madeira. Então, eu comecei a montar esse trabalho aqui, fiz o engenho, ia parar por aqui. Eu vou colocar os personagens. E eu tenho uma facilidade no seguinte, eu não consigo riscar, desenhar o meu projeto. Eu vou fazendo as peças e já montando. Não tem um padrão, entendeu? Então por isso, vamos supor, eu estou fazendo essa pecinha aqui. Se eu estou fazendo esse homem com serrote, o próximo aqui, eu crio ele sem... Aleatoriamente. Isso, tem uma sequência. Aqui eu vou colocar um cara com marretinho e coloco, entendeu? Então, assim, é um trabalho, para quem está vendo, é difícil de fazer. Eu imagino. Para mim, é um trabalho que me dá prazer em fazer. E outra, a maioria dos trabalhos que eu fiz nesse sentido é coisa baseada na fazenda. Na fazenda Campo Grande. Isso, é coisa que eu cresci vendo. Seu pai trabalhava nessa serraria? Ele ajudava a consertar máquina. Né? Conserva, né? Ele trabalhava na ferraria. Na ferraria. Que lá na minha página tem eu fiz mais ou menos a ferraria que eu trabalhava. Também. Isso, lá tem. Mas do mesmo estilo desse. Né? Tudo madeira e coisa que eu fui... Tem uma peça sua... Fantástico. Tem uma peça sua, aquele monjolo. Tava em exposição lá, aí eles mandaram eu tomar conta. Sentei lá e tô olhando. Ah, meu filho, tarefa difícil. Não deixa as crianças pôr a mão, não. É uma coisa eu né? fiz igual o Liginho, comecei a dar tapa na mesa. Não pode não mexe não, os bichos saem correndo. A primeira coisa que eu disse, que gracinha, monjolo. Criança, eu tenho certeza que criança gera muita porque eles não sabem o movimento, né? Isso. Se Então, pegar ali, quebra. A vontade deles é pegar as coisas pequenas, por exemplo, um martelinho, né? Alguma coisa que tá é porque imagina que é um brinquedo, né? Isso. Aquele monjolo fez sucesso. Nossa senhora. É assim, é uma peça simples, eu só quis representar muito movimento. Né? É porque antes o pessoal tinha um só, era um batente só. Ali uma etapa era milho, depois era arroz, aí eu fiz aquele, milho, que café. é como se fosse um batente daquele para cada coisa. Para cada coisa. Para cada arroz, grão, né? Porque o certo, cada um tem um movimento diferente. Um é maior, outro menor, então tem coisa que você soca mais rápido, tem coisa que é mais lenta. Gajó, e tá desaparecendo, né? Você não vê mais um monjolo, né? Fazenda nova é tudo elétrico. Isso. Se tiver, quem mora na roça, já nasceu na preserva, roça. Né? Isso, Quer preservar, tem aquilo mais como atração. Mas para uso mesmo é muito difícil. Né? É igual o carneiro d'água. A bomba hoje substituiu, né, o carneiro. Hoje tem eletricidade para todo lado. Pouquíssimas pessoas mantêm o carneiro hoje. Muitos lugares que você vai tem, mas está em exposição. Já não funciona mais. Né? Então lá vai acabando. Então
eu carrego na minha mente, assim, o que eu posso resgatar lá do passado em forma de artesanato em movimento, miniatura. O seu trabalho tem muito a ver conosco lá, que é um trabalho didático. O pessoal olha e se pergunta, o que é isso? O pessoal não... Apesar de ter engenho para todo lado, mas o pessoal vem, cidade grande, aí você... A criança vê o monjola e fica fascinado. Ah, como é que é? Aí que o pessoal vai explicar, não, é a fazenda. E a riqueza de detalhes. Os detalhes, né? A coisa que chama a atenção. A fineza que você faz, a proporcionalidade das peças, é uma coisa que só mesmo artista, né? Não é qualquer um que faz. Isso não é pra qualquer um, não. É verdade. E gosto, tá? E gosto. Quando eu começo a fazer um trabalho, eu fico focado, sabe? Tem gente que... Tem muitos artesãos que fazem, mas não tem prazer em estar fazendo. Faz porque sabe fazer. Tem muita gente que faz pensando em dinheiro. Vou fazer, vender essa peça aqui, cara, depois faço outra. No meu caso... Eu sei desprendido. Não, você tem umas peças lá por causa de cultura, o Isso. pessoal pede, daquela do leilão, aquela da... Moedor de café. Moedor de Deu café. até briga. Fantástico. Ainda bem que tá lá, não saiu Ainda não saiu, não. Mas eu acho que vai sair, não. Não, eu fiz questão de adquirir várias peças suas, assim, foi até um valor irrisório, porque eu acho que assim, a arte sua não tem preço. Você cobrou assim o mínimo para poder que isso fique na Casa de Cultura e faça parte do nosso acervo. Igual essa peça aqui é uma peça do acervo hoje do museu. Mas assim, o seu trabalho não tem preço. Isso aqui não tem como mensurar um valor para isso. É uma coisa fantástica, muito, muito, muito bem feita mesmo, né? E assim, eu tenho muitos projetos, sabe, em mente. E se Deus quiser, esse ano 2024 vai chegar peça nova lá na Casa de Cultura. Ah, se Deus quiser, nós vamos estar aqui. Casa de Cultura, você partir lá. O que puder, nós vamos querer adquirir para manter o nosso Vamos. acervo lá, porque isso aqui tem que ficar para a história. Espero que daqui a 30 anos, alguém aqui de Passatempo, um filho, um neto, alguma coisa nova, veja isso aqui e saiba que foi feito pelo Aureliano Gajó. E que ele fazia. Uma réplica da Serraria da Fazenda. Sim. Isso. Né? Interessante é que tem muito assim, adolescente ou criança mesmo que tem afinidade para fazer isso aí. Mas não tem conhecimento. Não adianta ele. Não conhece. Então ele vai fazer uma coisa moderna. Tudo que ele pegar para fazer, ele vai fazer do que é do alcance dele. É porque você trabalha com as suas memórias do passado. Isso. Todos os movimentos que eu crio é baseado naquilo que eu vivi e vi funcionando lá no Campo Grande. Fica mais autêntico. A impressão que dá pra gente olhando aquilo ali é como se aquilo ali fosse uma miniatura, mas da realidade. O barulho parece ser o mesmo, tudo Muito próximo da realidade. Muito próximo da realidade. É o toque de artista. A maioria dos trabalhos que eu faço, eu tento fazer assim. Se eu faço, por exemplo, aquele engenho de serra ali, os personagens têm que ser mais ou menos da altura ou menos do engenho. Então eu vou calculando nesse sentido. E outra... Proporcionalidade. Isso, o movimento ali, se você olhar, não são iguais, né? Ali, cada movimento de cada personagem diferente do outro, não é tem um movimento diferente. Então, é aonde entra a diferença. Mas deve ser muito difícil fazer essa conciliação dos movimentos. Não é uma coisa... Tem que ser artista para fazer isso. Você tem que usar a imaginação, fazendo e criando o movimento, né? Por exemplo, eu não uso mecanismo, engrenagem, coisa, nada diferente. Tudo feito de madeira. As engrenagens que eu uso é para a partir do motorzinho, né? Ali é a engrenagem. Mas é coisa mínima, igual tá ali, visível, no engenho. Entendi. Bota aí. Pode continuar, vamos lá. O movimento do engenho, ele tem que ser mais lento, porque não existe um engenho que serra uma madeira no piscar de olhos. Então, o Dr. Hugo conheceu a fazenda lá, aquele ritmo, ela não aumentava e nem diminuía. Então, aquilo ali, aquele tic-tac fica na mente. Impressionante. Você fazer uma miniatura, você a tem que riqueza fazer de detalhes é fantástica, é coisa de artista, realmente tem que ser artista para fazer. É um artista que conhece a coisa intrinsecamente, conhece de dentro. Ele sabe, o pai dele já deu manutenção, certamente ele já viu um troço desmontado e tal, monta, não, o trem funciona assim, tá? Então... E você tem habilidade para qualquer coisa, por exemplo, parte elétrica, para remontar alguma coisa que foi desmontada ou não? Inclusive, você me perguntou sobre se eu já peguei alguma peça desmontada. Quebra-cabeça mesmo foi 2 máquinas de costura, porque eu não tinha noção nenhuma. E meu pai consertava a máquina de costura. Meu pai consertava a máquina de costura, dava injeção nas pessoas lá na roça. Consertava assim para os outros? É isso. A pessoa levava a máquina, ele arrumava, né? E uma pessoa, costureira profissional aqui na cidade, ela deixou a máquina moderna.
caí. E essa máquina desmanchou. Sim. Ela pôs na sacola e levou lá na minha casa. Falou, olha, essa máquina caiu, vê se você dá um jeito nela pra mim. Eu olhei da mesma forma que eu olhasse para um computador. Não entendia nada. E comecei a usar a imaginação. Essa peça gira, empurra aquela, e fui. Gastei uns 3 dias. Essa moderna. Montei a máquina, entreguei. Ela colocou lá a linha, né, que ela precisava. Diz ela que nunca viu uma máquina tão boa. Né? É bom que passou por uma limpeza, um ajuste e tal. Isso. A outra, a máquina fez um barulho de costura e a senhora foi abrir a máquina e começou a tirar as peças. Quando ela viu, tava Curiosa, né? isso, tudo debulhado em cima da mesa. Nossa. Aí ela começou a montar e não tinha nada com nada, sumiu o parafuso, Ah, não monta não. levou. Chegou lá mais um quebra-cabeça. Eu falei, não vou seguir esse caminho de consertar a máquina de costura não, isso vai me dar dor de cabeça. E mais uma vez fiquei examinando a máquina, essa foi mais difícil, que era uma máquina completa, mas antiga. Ela fazia zigue-zague, pegar botão, tudo na máquina. É complicado. É a mesma coisa eu estar olhando pro mar, não entendia nada. Aí eu fui, gastei mais tempo e graças a Deus entreguei ela e recebi elogios. As duas pessoas são daqui da cidade, são 2 costureiras, porém o marido de uma que levou. E todas as 2 famílias encontram comigo na rua e comentam, até hoje. Aí, sobre máquina de costura, aliás, sobre peça desmontada, né? Mas fora isso, eu já peguei muito quebra-cabeça. A pessoa chega e fala, olha, isso aqui estragou. Você dá uma olhadinha pra mim. Aí, mexe aqui, mexe ali. Graças a Deus, podia funcionar. Eletrônica, você entende também ou não? Não, eletrônica, eu tenho vontade de fazer o curso. Ah, tá. Mas eu ainda não faço. O que eu faço é de curioso. Curioso. Né? Você aprende fuçando, vamos dizer assim. Isso. Ali, assim, ou conserta ou as peças que sobram viram um robozinho. Né? Tem que ter uma solução. De todo jeito vira alguma coisa. Vira alguma coisa. Legal. Mas assim, instalação de luz, né, fiação, essas coisas, é tranquilo para fazer. Eu só não vou fazer uma casa, a rede de uma casa. Mas Eu ia te convidar para você pôr eletricidade na minha casinha que eu tô fazendo. Né? Me frustrou. Não, muito Se você quiser interessante. experimentar, nós dois vamos botar a luz não, lá. vamos Aí tentar. você vai ué. virar eletricista de... Vamos encarar. Ó, gente, é o dom artístico, Opa. porque a habilidade manual, ela é um dom artístico. A pessoa tem que ter. Né? Tem gente que não talento, consegue fazer não nada, é um adianta. talento O cara que já quer vem fazer, não consegue, dentro da não. pessoa. É o caso desse artesanato, por exemplo. Às vezes tem uma pessoa que consegue fazer os personagens ali, que para quem tá nessa área de artesanato é fácil fazer. Mas Vai aí colocar o movimento... aí você tem que lembrar, você vai trabalhar de engenheiro, de arquiteto, tudo naquele trabalho. Por quê? Você tem que criar o movimento. O que vai fazer o movimento? É um motorzinho, um pouquinho de elétrica, né? Aí você cria o movimento, você tem que criar... Engrenagem, Como que eu vou fazer para chegar o movimento no personagem? Qual a ferramenta que ele vai estar usando? Mas quando você vai fazer uma peça dessa, você ainda não tem ela vislumbrada na sua mente, não. Você vai criando à medida que você vai fazendo, ou você já vai com tudo pronto? Não, vamos O que você supor. quer fazer? Vamos supor, eu vou criar um moinho de fubá. Aí você fala, eu quero um moinho, quero um ratinho lá perto, todo mundo tem que ter um rato. Quero um ratinho, mas eu quero ele rodando. Aí eu vou te explicar, eu vou fazer do meu jeito, isso é beleza. Aí eu crio ele assim, o que tem no moinho? Tem um caixote, tem o funil, né, onde põe o fubá, tem a pedrinha rodando. Até aí, tudo bem, mas tá, e como que ele vai rodar? Muita gente quer ver funcionando. O moinho é tocar da água. Eu faço a motor, mas eu coloco lá o sistema como se fosse tocar da água. Entendeu? Então, assim, você tem que fazer, criar um movimento, mas não é um movimento assim que vai rodar de mais ou de menos. É tudo no compasso. É aonde a sua cabeça tem que funcionar. E é na hora que eu crio. Eu crio ali o movimento na hora. Mas tem uma coisa. O fubá gostoso, fazer um angu gostoso, fazer um mingau, tem que ser de muita água. Eu quero Muita um fubá água. de muito, Muita sabe? É mesmo? Eu quero um fubá de muita água. Aqui tem um aqui de Piracema que é top. Lá na Fazenda Campo Grande tinha 2. 2 moinhos? Tinha o moinho, onde era o Pedro Saturnino que trabalhava, era muito de fubá. Fazia fubá para fazenda e para nós. A gente levava o milho e buscava o fubá à tarde. Lá eles desviaram
fizeram um rego tirando a água do Rio Pará. Tirou. Por cima ali. E tocava a roda. Isso, eles tiravam a água lá na chegada, na divisa do Valdemar, da fazenda do Valdemar com o Campo Grande. Eu achava que era perto ali, não longe. É lá no início lá da cachoeira. Cima. Aquela cachoeira, perto do Dr. Hugo. Dr. Hugo médico. Eu tenho nome de Hugo, em homenagem a ele. Isso, eu trabalhei com o Dr. Hugo também. A mãe passou muito mal, ele que fez meu pai. Entendi. Então, o pai, em gratidão, colocou o meu nome no nome dele. Dr. Hugo. Entendi. Dr. Hugo, ele era uma pessoa boa. Eu conhecia ele. Eu conhecia. Então a água saía, ela vinha cortando mato, chegava no local que tinha uma vala, eles colocavam a gente falava bicame. É como se fosse uma meia mania. Tá? De madeira, né? Não, de aço. De aço? Ela era sanfonada. Ah, sim. Né? Aí a água passava em cima daquilo. Por Daquele exemplo, valozinho. de uma vala para outra, por baixo da estrada, ela passava debaixo da rodovia. A rodovia que liga Carmópolis Entre Rios. Então ela passava de baixo ali, para cima do ponto do ônibus. Sim. Aí ela seguia, ela passava eles fizeram um sistema lá para ela fazer uma curva. É uma coisa mais interessante, fizeram um paredão de pedra e conseguiu fazer um bicame feito de pedra. Então a água passava perto do campo de futebol, cortava, é inacreditável a forma que eles usaram para fazer isso lá. O pessoal antigo era... A água, ela subia. Esse rego, ele subia, curvava e descia para a fazenda. Olha só. É interessante, porque ele passava perto da casa do seu Davi, virava, subia, passando ao lado do campo de futebol, e onde ele passava, em cima desse bicame, que era um mato, e tinha umas pedras, eles conseguiram cortar e fez a curva para ganhar embalo e chegar na fazenda. Oh. E lá na fazenda tinha munho, engenho de serra. Na roda. Isso, picar capim, bater feijão, que é limpar o feijão. No eixo eles iam colocando uma série de ferramentas. Tinha um eixo mais ou menos lá de uns 15 metros de comprimento e cheio de polia. Deve ser uma tora, que era isso. O eixo? O diâmetro, a grossura dele. Não, o eixo, ele era de aço. De aço. As rodas, que era a engrenagem, era de madeira. É. O segredo era as rodas. E tinha um sistema que eles usavam lá, que o eixo rodava ao contrário da máquina. Aí tinha um sistema que ele torcia a correia. E ela não escapava da polia. Sim. Muito bem bolado. Só ele sabia fazer. E longe, doutor Hugo. Tinha correia que daqui, mais ou menos assim, uns 8 metros. O perrengue desses engenhos exatamente é soltar a correia. Isso. Só que lá tinha um sistema, tinha uma cordinha que puxava, que desligava a água. Aí eles puxavam essa cordinha, fechava a comporta, a roda parava. Ah, sim. Né? Aí ia começar a picar capim, por exemplo. Soltava uma cordinha e puxava a outra. Aí a tampinha descia, porque tinha um ladrão. A roda tá girando, a água cai, né? Antes tinha um ladrão. Se eles puxavam a cordinha e esse ladrão levantava, a água batia no ladrão e saía. Olha só. Um campo. Impressionante, né? Como que era? Perfeito. Então, lá tinha 2 moinhos. Um era para fubá e o outro para... Uns falam canjiquinho e outros farelo. Que era o velho Leandro que trabalhava. Esse era só para fazer canjiquinha. Para criar a criação de porco da fazenda e as galinhas, né, da sede. Então era 2 moinhos, não misturavam um com o outro. Um não fazia canjiquinha e o outro não fazia fubá. Eles falam que o produtivo, você dá o milho para galinha, dá mais ele triturado. Entendi. Não é fubá também não. Não é canjiquinha, lá é canjiquinha, é triturado. Isso. Parece que ele rende mais e é melhor. Verdade. Engorda mais o frango. E o fubá que a gente fazia, a gente chegava em casa e passava ele na peneira. Para tirar as casquinhas, tão natural que era. Né? Porque hoje o motor, ele tritura tudo. Você pega um fubá, igual um pozinho. Mas tá tudo ali. E lá na fazenda, não. Pedaço de sabuco, vai tudo junto. Tritura tudo. E lá, não. Lá você soprava e tal. Isso. Aí você passava na peneira, tirava ali e usava a canjiquinha para dar os pintos. Galinha em casa. Por isso que antigamente era tudo mais... Isso. Lá natural, tudo na fazenda, Campo Grande era aproveitado. O leite chegava, ia pro processo de lá na fábrica, né, de queijo, tinha o processo. Ele ia para os tanques, né, colocava coalho, depois e tinha o processo. E o interessante que lá era assim, você tinha o leite desnatado, o soro ia para os porcos lá da fazenda, fazia mussarela,
e fazia manteiga. Lá tinha a vaca, que chamava vaca, né? É um tambor gigante de madeira, tipo um barril, e ele rodava deitado. Ali batia manteiga o tempo todo. Olha só. Lá fazia manteiga, né? Devia ser uma manteiga deliciosa. Nunca- Eu lembro, acho que nunca mais eu ganhava lá fiz. uma latinha de manteiga. Isso. Então. Lá fazia bom manteiga, demais. fazia mussarela. A mussarela, ela é cor laranja, né? Que era muito Mussarela, procurada. esse fornecia pro pizzaiolo. Isso. A gente saía da escola lá, vamos lá em pizzaiolo comer queijo, pizza, passatempo. Era o São Antônio ficou Luiz, famoso. Chico do Adriana, que levava. Que levava. Lá pro Ceasa. Ceasa não, tinha o local. pizzaiolo. A gente fala Ceasa pro pessoal Pizzaria. saber que era BH, né? Que era BH. Isso. Não, eles entregaram Ceasa também. Entregava, né? Entregava. Então, assim, era muito A produção procurado. era violenta. O secador de café era o único, a única máquina que tinha na fazenda que não era água, porque ele foi feito depois, para secar café. Porque nós que era criança, ia pra fazenda para tinha um rodo, né? Você andava. Você virar o café Isso. no terreiro para Você não pegar Você umidade. ficava o tempo todo andando, empurrando o café. Então aquilo é para secar. Mas além disso, tinha a máquina que secava o café. Depois ela jogava dentro de uma casa, onde a molecada chegava e jogava esse café no trator, levava para outro lugar, que hoje é o salão de baile, né? Onde o Maurício Rangel faz Certo. o show, Ali no engenho. os bailes. Ali, no andar de cima, a gente chegava no balaio ou saco, carregava para o andar de cima. Era um quarto fechado, você enchia de café. Tinha um buraquinho no fundo que descia para limpar o café, Olha. né? A altura, uma altura assim, nada de 8 a 10 metros, mais ou menos, de caída para o limpador. Esse limpador era funcionado a água, mas onde secava era motor. E foi nesse limpador, no fundo dele tem uma gaveta, que ela vai tirando aquelas pedrinhas, aquelas Vai sujeirinhas. selecionando o café. É naquele limpando. movimento é que ficou gravado na minha cabeça para fazer esse artesanato. É de o onde movimento, veio? a forma que o eixo trabalhava, eu focava nele. Né? Então aquilo ali me deu Você gravou. o ponto de partida. Impressionante. Eu sou legal. muito, assim, eu até hoje, eu sou observador. Eu tenho dificuldade em pegar um livro e ler. Mas se eu sentar e ficar ouvindo, é como se eu tivesse lido. Entendi. Entendeu? Eu gravo mais no ver e no ouvir. Mas eu acho que é porque eu não tive oportunidade de estudar. Sabe? Porque eu estudei aqui em Passatempo e fui para BH. Mas você tá novo ainda. Você querendo estudar? Não, tô falando sério. Dá tempo. Dá tempo. Eu já olhei isso Porque aqui. imagina você com um diploma de engenheiro mecânico na mão. Aí quem vai segurar Quem o te gajol? segura? Quem vai segurar o gajol? Ninguém segura. Eu vejo nas suas redes sociais lá que você vai assim, muito em ferro velho, acha coisas assim antigas e transforma aquilo ali, né? Você faz uma... Antes eu tinha o hábito, né, às vezes eu já achei muito, né, panela de ferro para passar roupa, e vários Moedor de café? Isso, várias outras coisas, mas assim, coisa antiga. E eu comecei a pegar isso, limpar, colocar assim uma peça em madeira, colocar um moedor de café, por exemplo. Eu achava ele, limpava tudo certinho, pintava ou não, depende do estado dele. E punha numa peça e fazia um artesanato. Depois, começou a não valer a pena eu fazer isso por mim. Aí eu comecei a pegar das pessoas para fazer o serviço, né? E devolver. Entendi. Só mesmo fazer Mas, o Tio, serviço. Não querendo ser enjoado, pega aquele ferro que tá ali e põe o nosso entrevistado aqui, pedia para explicar para nós como é que funciona isso. E ele deve saber. Lá na fazenda tinha muito. Olha, esse ferro de passar Explica roupa, para nós aí. antes tinha vários modelos. Esse aqui dá pra Vários ver, tamanhos. Esse dá pra ver que ele é antigo, mas antes tinha tipo uma banda de música aqui na ponta. Um bico. Esse ferro aqui, ele é funcionado a carvão ou brasa. Cada um entende de um jeito. Na época nossa era brasa. Pega uma no Todo fogão. mundo tinha um fogão de lenha em Fogão casa. de lenha. Então, principalmente na hora da janta, você caprichava na lenha, porque sempre depois... Para gerar a brasa. Isso, sempre no sábado tinha uma dona de casa que gostava de passar roupa. Então você punha brasa aqui e passava roupa. Quando as brasas começavam a apagar ou esfriar, esses buraquinhos aqui é para isso. Você fazia esse movimento, ó.
Soprava com a boca. Aí muita gente soprava aqui, ó. No rabo. Muitos no tem uma rabo do tampinha ferro. que abre, aí você sopra. Mas voava muita faísca na roupa, era só você fazer isso. Muita com cinza, força. né? O vento Brasa, mesmo ia cinza. soprando as brasas. Soprava lá de dentro. novo as Reavivava as brasas. bravas. Isso. E aqui é o processo dele, você põe a brasa aqui dentro. Põe as brasas aqui. E a princípio, no início, você podia passar normal. Com o tempo ela ia apagando, você fazia esse movimento. E tinha vários modelos de ferro. Vários modelos de ferro. Principalmente o que tinha uma boca. Hoje, uma banda de hoje música. viraram peças de artesanato, né? Peças lindas que a gente guarda. Essa aqui nós compramos por quanto foi? 5 mil reais? 5 mil reais. Essa relíquia, né? Tem muita gente que não dá valor. Você costuma achar isso aí em ferro Tá achando que é velho. mentira. Verdade. Tá achando que é lixo. mentira. Lá em Morro do Ferro tem? Tem. Ô, Aureliano, dos seus trabalhos assim de artesanato mesmo, além de miniaturas, assim, o que mais que você faz? Que tipo de artesanato você gosta de fazer? O que é mais fácil fazer como artesão? Olha, não tem assim uma direção, nem uma trajetória. Surge, por exemplo, eu faço cacetete para segurança, põe cabo e martelo, né? Eu faço artesanato em movimento, faço catavento, faço catavento com um movimento, por exemplo. Eu faço um catavento com um homem batendo uma foicinha e uma senhora aproveitando o movimento no finalzinho para Tocando. como se tivesse água. Faço reciclagem de roda de bicicleta, né? Eu tenho uns cataventos que fui eu que criei o modelo dele. Né? Eu já fiz acho que mais de uns 30 aqui em Passatempo, nos últimos 2 anos. O pessoal procura muito porque é bonito, porque eu faço ele com... assim, eu corto o cano de PVC, faço as pazinhas, grampeio ela na roda e pinto ele. E ele tem movimento. Ele dá um resultado bom por causa do diâmetro e ele é Isso, leve. Isso. Então, Por causa, o segredo é qualquer ventinho toca ele. Isso, as pazinhas finas, que não deixa ele balançar tipo torto. Então, assim, ele não faz barulho. Então, assim, o pessoal tem um carioca, ele já levou acho que 2 ou 3 lá pro Rio. Eu tenho um amigo que tem uma fazenda. Ele falou, eu vou pôr um catavento lá na fazenda. Pra pé da lagoa para pegar água e jogar num nível mais alto. Pôs a torre, o catavento maravilhoso e tal. E eles estavam olhando. Uai, não tá funcionando. Ele esqueceu que para botar o catavento precisa de vento. Precisa. E o leme, né, pra colocar. Não, depois o catavento não tem vento. Aí ficou lá aquele elefante branco. Tem que ser um local mais alto, né? Mais alto. Para desenvolver. Mas assim, eu não tenho uma linha, um propósito certo. Entendi. Então, assim, É inspiração. Você bate o olho, não, isso aqui Isso. dá uma peça. às vezes, assim, por exemplo, esses dias eu fiz uma restauração num lampião para Casa de Cultura. E esse lampião, De cobre, né? esse lampião eu pude ver. Ficou top, eu vi na que, internet. então, Maravilhoso. eu pude ver que ele tem o refletor, né, atrás, que joga o foco da luz para frente. Que poderia no passado ser a querosene ou óleo de mamona, né? Sim. Ou então vela. E eu vi que a parte de cima dele estava batendo com o vidro do lampião. Então eu imaginei que no passado ele teve um vidro para o vento não apagar a chama, independente dela. Hoje a gente colocou ele elétrico, né? Sim. Mas no passado ele era com vela ou querosene. Aí eu ele fui, foi adaptado. eu fiz a restauração e coloquei o vidro. O vidro partiu de ideia minha. É um toquezinho que eu dei, porque dá para ver que o vidro... Existia um Isso, vidro ali encaixava. protegendo a chama da vela. Isso, e eu encontrei lá umas coisas que eu guardo lá, um vidro. E que por não é coincidência, Encaixou encaixou certinho. perfeitamente. Então ficou Você assim. guardou aquele negócio que a gente faz da igreja lá, né? Que é a porta da igreja. Eu te Qual? perguntei, aquela lá, que usava pra noiva entrar. Aquela não é pra noiva entrar, não. Pra que é? Eu falei pra você tem muito tempo. Não tô lembrando. O que Porque seria? antigamente não tinha luz elétrica. Tinha vela, igual lá em Morro do Ferro. Vela, lampião e tal. Aquele ali era um corta-vento. Uhum. Tava ventando e fechava. Ah, Aí tem gente que acha que tem aquilo lá pra abrir pra noiva entrar. Não é não. Não é pra noiva entrar não. É corta-vento. A minha curiosidade, já falando da igreja, a minha curiosidade é saber o que são aqueles buracos que tem na igreja. Um buraco oval.
Aquilo ali é aeração e iluminação. Porque não tinha luz elétrica, não tinha nada, então você deixava aquele buraco Pra para luz- clarear e ventar um pouquinho. A luz Pra não do mofar, sol entrar. Entendi. Quer dizer, eu não sou engenheiro, não. Tô minhas cacetadas. Mas Sabia? Da igreja? Ah lá. Tô mentindo sozinho, não. Eu e ele. Entendi. É interessante, assim, parece que você estuda como que era a peça, como que ela funcionava para você fazer a miniatura, né? Você tem que procurar os detalhes. E você acrescenta algumas coisas, assim, impressionantes, que tem que ter muita imaginação. Dentro do conhecimento funcional das peças, ele acrescenta mais uma coisa, recupera uma peça, não, isso aqui, se eu botar o espelho aqui, vai preservar a chama. Não vai apagar. E dá funcionalidade às coisas que você conserta. Por exemplo, o primeiro banco da igreja matriz, ele estava na Casa de Cultura guardado, mas tá quebrado. Com o tempo, né? Você coloca aqui, coloca ali, quebrou e sumiu peça. O bom é que de um lado tinha as peças, a peça dele original estava lá. Então eu restaurei aquele banco e baseando de um lado eu fiz o outro, né? E eu não usei uma madeira cara, por exemplo, para não dificultar o trabalho do futuro artesão, porque vai chegar um dia que eu não vou estar aqui, né? Para consertar, para restaurar. Se ele quebrar, a pessoa que for restaurar ele vai ter facilidade. Então eu deixei meu rastro lá para ele dar sequência. Por mais que não tenha peça, ele vai conseguir fazer aprendendo? Fácil. Artista é isso aí, ele não pensa nele não, no umbigo dele não. Ele tá olhando. Não, ele tá anos na nossa frente, entendimento. É o cara que vive lá na frente. Tem gente que vive aqui preocupado em ganhar muito dinheiro. Eu, principalmente, eu sou apaixonado com dinheiro. Mas o danado foge de mim. Quanto mais você gosta, mais ele corre. Ele foge. E outra coisa, a maioria dos artesanatos que eu faço assim com caixa, lá dentro eu ponho uma pequena biografia. Identificação. Eu coloco meu nome, o local que foi montado, para onde, para quem foi. Coloco data, hora. Você já vendeu muitas peças para fora de passatempo, para fora daqui? Já, bastante. Já. Foram embora então. Eu fiz algumas peças aí. Eu mostrava, foi pro Rio, outra em BH, né? Eu fiz pro dono do Hotel Goya. Se eu não me engano, tem uma peça que ele levou para fora. Né? No único retorno da praça principal, tem um monumento lá, mais ou menos assim. Não, mais ou menos não. Assim. Idêntico. Até as mulheres, os quintos. É a forma que elas foram feitas, que é uma arte mais abstrata, né? Ele fez idêntico. É impressionante como que você consegue copiar, assim, perfeitamente a obra. Olha, é de cabeça, não tem nada para medir. Tudo isso aqui, óculos, a rodinha, né, o corpinho dela, tudo é feito na mão. E parece que ela tem movimento, porque eu tô vendo, no caso, uma chave aqui, essa aqui tá estragada. Mas... no caso, essa aqui tá guardada, então ela soltou a correinha aqui. Mas essa aqui, ó, ela sobe e desce o bracinho como se estivesse enrolando a linha. A rodinha gira. A outra lá tá fiando. E essa aqui, ela mexe com o pezinho como se estivesse tocando a roda, porque a roda é tocada com um toque leve no pé. Só que você só aperta para baixo, de leve. O impulso da roda faz você subir o pé. A estatueta lá, né, o monumento lá na praça. Falei, eu vou tentar fazer. E a primeira peça que eu fiz na construção disso aqui foi a cabecinha. Sem medir, sem nada, só no olho. Primeiro eu fiz essa, depois essa. Aí, baseando na cabeça, eu tive noção do tamanho do corpo e o tamanho dessa maquininha aqui. Nossa Senhora. Porque ela não pode ser nem muito grande, nem muito pequena, tem que ser um padrão. Proporcional. Então, a partir da cabeça, eu sei o tamanho que pode ser o corpo, o pé, o bracinho. Então, assim, é coisa que é de cabeça mesmo, não adianta. Né? Então, é de artista. Eu tenho vontade, assim, não é bem um arrependimento, mas eu queria ter feito belas artes, sabe? Pelo menos para eu saber desenhar e moldar. Mas... Tá em tempo, você tá novo, cara. Você tem a vida toda pela frente. E normalmente quem tem um dom artístico, ele serve para várias outras coisas. Se você começar a pintar, provavelmente você vai fazer quadro lindo. Quem ficava no casarão lá, passava o pessoal que vinha de Araxá, de Goiás,
tal, e perguntava, como é que tá, minhas senhorinhas? Ah, estão bem, vão passando o tempo. Então ficar conhecido como as duas velhinhas lá de passando o tempo, passatempo, E hoje é o símbolo principal, né? O Nigi fala que tem outra versão, a outra eu não conheço, eu conheço essa do passatempo. E o artista aqui personificou bem, né? Tá aí na obra então, dele. Assim, tem muita gente que, assim, hoje tem esse trabalho aqui feito, talvez por engenheiro, pessoa que estudou. O meu é 100% artesanal, né? E não tem noção nenhuma de desenho, é feito mesmo com a vontade. E por isso que vale mais, que A é mais beleza importante, e o porque cada valor, peça Cajó, é única. Tá na proporção, ela é toda proporção, não tem nada fora da proporção. Entendi. É uma fotografia do monumento que tá lá na avenida. E Então detalhe, tem que ser feito por um valorizado. filho da terra. Claro. Que dá E mais outra, valor à Se não obra. fosse da terra, não fazia também. Muita gente fala, mas aqui ficou muito quadrado, é isso aqui. Eu baseei das que estão do monumento. O monumento está lá na praça. Isso, ele não é acabado, ele é um trabalho feito, o artista que fez usa aquele tipo de trabalho. Você pode ver que isso aqui não tem nada a ver com aqueles personagens. Ali, eu não consigo fazer real, né? Mas eu consigo fazer aquele porte ali que você olha e vê um homem trabalhando. Sim, perfeito. Entendeu? Com certeza. E nisso tem muitos projetos. Eu quero fazer uma homenagem pro Du, que é o Geraldo Silvino. Ele... Isso agrega valor à peça. Né? A originalidade, proporcionalidade. Isso. Eu vou fazer um trator em movimento com um tratorista e ele em movimento em homenagem a ele. Ah, que legal. Né? Esse aí eu vou ter que ver, porque como é uma homenagem, eu posso até entregar a pessoa, mas eu queria que ficasse lá na cultura também. Certo. Né? Aí a gente Não, vai ver perfeito. depois. Depender da gente, vai ficar lá. Você sabe que nós ganhamos uma verba aí, porque lá é Casa de Cultura e museu, segundo o presidente lá. Nós ganhamos porque lá é museu. E o museu está recheado de peças suas lá, de obras suas. Sim, Obrigado, com certeza. Né? Então quero te agradecer de público aqui, mais essa doação que você fez, essa parceria que nós temos. Sim, com Porque certeza. o dinheiro que Deixando nós claro ganhamos que pagou o aluguel desse ano agora. Entendi. Não é isso? e ele tem nos ajudado bastante lá, com muitas peças que ele restaura, né? A maioria ele não cobra, é um trabalho de parceiro parceria nosso, mesmo. né? Eu Parceria. agradeço muito por isso. A CP depende muito de pessoas como você. Obrigado. Porque todo mundo lá é voluntário, trabalha, né, como todos sabem, trabalho é voluntário, trabalho é doado, a gente doa o nosso trabalho, o nosso serviço, né, o que pode. Claro que a gente não tem a sua competência de fazer, e o seu talento, que é de talento, exatamente. Mas agora, por Em outro lado... passatempo tem ninguém que faz peça igual você faz. Pois é, Não eu tem. Eu É tô o que eu falando falo, não é pra puxar o saco, não. É o que eu tô falo, o falando a maior realidade. artesão de passatempo, assim, Hoje, sem artesão desmerecer vivo os hoje é outros, que você. tem grandes artesãos aqui, mas o maior, assim, realmente é você. que Obrigado. tá bombando, que tá nas redes, é o Gajó. É o Gajó. Porque é pelo seguinte, eu fui criado na fazenda e eu via como que funcionava real, muitas dos setores lá, eu fazia parte. Né? Depois da aula eu ia para lá, trabalhava. Então, eu sei... Autodidata. Isso, eu sei como funcionava o moinho, o engenho, com os maquinários todos, o secador. Então é coisa que era do meu convívio. Por exemplo, hoje, se chegar um rapaz hoje e falar assim, ó, eu quero fazer artesanato, partiu da mente dele, ele vai fazer. Ele vai fazer coisa que é do convívio dele. Não tem como ele pegar e fazer um Da monjolo se ele não realidade Das conhecer. memórias dele. Isso, ele vai ter que Memória da estudar. realidade Você dele, puxa o que ele das suas viveu, o que ele memórias, viu. das Isso. suas vivências. O meu é real. O que eu faço é baseado no que eu vivi. Agora, Sua muitos vivência. artesãos fazem aleatório. Ele chega e fala, vou fazer um relógio de parede. Ele faz do jeito dele. Certo. Eu consigo fazer, Obras mas eu prefiro únicas, focar mas- naquilo, Entendi. né? Aliás, eu prefiro focar em coisa mais antiga. Que lá vai morrendo e pouca gente conhece e tem, Tem que vídeo, preservar, né? foto. Tem que fazer uma E fonte nós pra temos preservar. lá na Casa de Cultura, que a gente adquiriu o seu, a Folia de Reis e a Congada. Fantástico, é um trabalho maravilhoso, lindo, e é uma forma de Preservar homenagear Preservar a memória. esses. Por mais que são parentes, Tradições. a Folia de Reis e o Congado em relação ao instrumento, você pode ver que os personagens não são iguais ao outro. As vestes, por exemplo, a caixa de bater não é As músicas igual a né, outra. tem alguma diferença. Isso, e assim, é diferente. São parecidos, mas não são Isso, iguais. os movimentos são diferentes.
Mas não para por aí não, tem muita ideia e vontade de fazer. De fazer. Para não. E qual que é o seu desejo, assim? Qual a peça, qual a coisa que você ainda tem uma vontade de fazer, que você fala, ainda vou fazer, assim, uma peça em movimento, alguma coisa assim, que você tem vontade ainda de realizar, de transformar aquilo ali em em realidade? Olha, eu já até fiz, sabe, assim, se falar assim, eu tinha muita vontade de fazer, eu fiz, mas não tá comigo e não tá na cultura. Eu quero fazer novamente, que é a tenda onde meu pai trabalhou. Eu sim. fiz, assim, realizei um sonho, mas a pessoa que viu ficou mais fascinada que eu. A tenda de ferreiro. Isso. Aí eu passei pra pessoa. Entendi. Mas eu quero fazer novamente. Mais ou menos, quantas obras de Aureliano Gajó tem espalhado por aí? Mais ou menos. Umas 120 mais ou menos. Nossa, mãe. O cara é fera mesmo. Respeitável público. Poxa vida, 120 peças para todo lado. Meu Deus. Eu tenho uma página lá no Facebook e tem o Instagram. Tudo que eu fiz tá lá. Tá lá. Então eu comecei essa etapa de artesanato fazendo panelinha de latinha. Né? Aí gostei da ideia e fiz o primeiro artesanato em movimento, que era movimentado em arame. Entendi. Né? E daí... 8 dessas peças estão hoje no museu e vão fazer parte do museu, do acervo do museu. Porque eu falo assim, tudo que a gente ganha ou adquire, que é de gente de passatempo, é para ficar ali. Os quadros, eu não gosto de leiloar, de tirar os quadros que a gente ganha, se são de pessoas de passatempo. Porque se são de pessoas de passatempo, eu acho que tem que fazer parte do acervo, para fazer parte da história. Para daqui 100 anos, 50 anos, esses quadros estarem lá. Né? A gente não vai estar, mas os quadros, o seu trabalho vai estar. É uma coisa que tem que continuar, deve estar lá. Eu fico imaginando assim, daqui uns anos, né, um jovem, um adolescente, vai achar esses artesanatos aí, ou preservado ou guardado. Ele não vai saber da história dele, mas ele vai ser curioso em abrir ele e ver o meu trabalho, e a partir daí pode... pesquisar e tal. E vai achar sua marca lá dentro. Vai achar. E vai gerar uma curiosidade para a pessoa continuar. Mas se Deus quiser, Leandro, pelo menos as peças que você nos presenteou e a gente adquiriu de você, que estão no museu, vão ficar para a posteridade. Nossa ideia é que fiquem ali e que o pessoal do futuro saiba que existiu um cara fera, o Aureliano Gajó, que fazia aquelas coisas em passatempo. Porque, assim, infelizmente, essa arte vai morrer, está morrendo, não vai continuar. E mesmo que continue, mesmo que você ache um substituto, jamais vai ser igual a forma que você faz, porque você vivenciou aquilo ali. Isso não existe mais. Nós perdemos aquele artesão que fazia os balai, né? Fazia folha, como é que chama? O ano passado ele estava lá com a gente, né? Então aquele é um artista. Eles estão acabando, essas artes. Está acabando. Né, esses artesanatos. Você não viu uma sequência? Você não viu um sucessor dele? Você conhece o sucessor dele? Não, não tem. Ali no caso parou. Aquela arte vai morrer. Morreu ali. É muito triste. E você falar de sonho, a minha vontade é fazer mais peças. Inclusive essa peça aí eu fiz 3 dela para encomenda. Eu faço, posto, né? Igual no caso eu fiz essa aí, foi para Casa de Cultura. Eu já tive 2 encomendas e produzi 2 dessa aí. Se você olhar cada uma, não é a mesma. A montagem ali é a mesma, mas cada peça é única. Não é idêntico. Você imagina no aniversário. A importância do artesanato é esse. Não tem outro igual. Isso. Tem parecido, mas não tem igual. Você imagina no aniversário de um cara idoso com 90 anos, 80 e tantos anos, você embrulha o negócio dele lá, sem falar nada, tem um presente para você. Põe na mesa. Eu tenho certeza que o cara vai chorar. Eu tenho uma história dessa. Eu tenho certeza que ele vai chorar. Mas isso aconteceu. Quem conheceu, eu até arrepiei. Mas aconteceu comigo. Uma pessoa me procurou e falou: olha, eu tenho um amigo, o pai dele, tudo que você pensar, ele pode comprar. Se você falar de um helicóptero, ele tem. Tá lá na fazenda. Ele falou o estado que é. Avião tem lá. Ele falou: eu vim cá, a gente tá viajando e o filho dele me pediu, visita a cidade lá no interior, vai lá em Ouro Preto, vai em Tiradentes, vê se você consegue alguma coisa para alegrar meu pai. Ele tá na fazenda, o pai é empresário, né, um grande empresário, aposentou e foi viver a vida no sítio, sítio, fazenda. E o filho continua com a empresa. E esse filho pediu esse amigo
para ver se conseguia um artesanato, alguma coisa aqui em Ouro Preto, Tiradentes, que é o forte, né? Que lembra Para alegrar ele. Ele chegou lá, fazenda. ele viu todos os artesanatos, um pouco industrial. E ele me achou no Facebook. Ele me procurou e falou, ele não falou que era pai, nem amigo, nem nada. Ele falou, olha, tem uma pessoa, o poder aquisitivo dele é alto, tudo que você Nós pensar, queremos fazer uma surpresa para ele. tudo que você pensar, ele pode. A gente já não tem mais solução de dar um presente a ele. Que vai agradar. Me ajuda. Eu falei, tá bom, cria. Você cria. Eu falei, beleza. Aí uns 12 dias depois, eu mandei a mensagem no número que ele deixou pra ele vir buscar. Aí eu fiz o carro de boi em movimento. Só que com 2 personagens. Tinha um na frente batendo a varinha, e o outro em cima batendo, e eu não gosto de fazer esteirinha, eu gosto de pôr lenha. Foi assim que eu vivi. O cara deve ter desmanchado. Aí ele veio, manda um vídeo. Eu falei, não, eu fico sem graça. surpresa. Vem, velho, ele veio, rapidão. Chegou lá, Grande? 2 dias depois. A caixa é mais ou menos o tamanho dessa. Porque eu gosto de fazer miniatura pra você colocar em qualquer ambiente. Assim. Aí eu fiz, coloquei a lenhazinha, cabaça d'água, Os boizinhos. machado, 2 boi, os boi assim dá um mexidinho, e as rodinhas do carro rodando. E o efeito do mecanismo faz o barulhinho do carro. E 2 olhinhos. E um cachorro de baixo ainda mexendo. Aí ele chegou e falou, tá pronto? Tá, chegou. Nossa, precisa... Aniversário dele mês que vem agora e tal. Aí entreguei ele. O cara que veio buscar, pegou, ele saiu assim, mostrando pra mim que ele tava alegre. Agora o áudio que ele me mandou é que mexeu comigo. Do cara. Diz que ele chegou, entregou o artesanato pro empresário, e esse empresário, filho, foi no sítio levar. E colocou na varanda. Falou, pai, seu presente tá ali. Fez aniversário. Ele não importou muito não, abraçou e tudo, falou, não, nós vamos almoçar e tal. E caminhando pra área. Ele chegou na área e viu o carrinho de boi, começou a chorar. Aí botaram pra funcionar lá. Isso, aí começou a chorar, o velho. Chorou. A vantagem do artesanato é isso. O verdadeiro artesanato, ele é único. Tem preço o negócio dele? Você faz isso pra um velho? O verdadeiro artesanato, ele é único. É uma peça e ele única. Peça única. Ele tinha não carrinho, é industrial. Mas ele tinha carrinho de boi lá, os montão. Mas em movimento foi o primeiro. Foi o do Gajó. É o que ele falou, nem sabia que isso existia mais. Aí foi um presente fantástico seu trabalho. Eu falo que eu sou suspeito de falar, porque eu sou um seu fã de carteirinha, acho maravilhoso as coisas que você faz, assim. Obrigado. Né, a Casa de Cultura pudesse, ela comprava tudo que você produzisse, porque é muito legal, muito impressionante. Vale a pena deixar isso pra história. Nós vamos ganhar na Mega Sena, nós vamos contratar você. Pra produzir uma peça por mês. Não, você vai morar lá na Casa de Cultura. Seria uma boa. O Geraldo gostou. Moraria feliz, viu? Você também vai ser contratado. Muito feliz. Ela tem que jogar na Mega Sena, né? E tem um detalhe, eu não estou engrandecendo. Toda peça que eu restauro, eu te dou liberdade de você pegar ela e abrir ela, se ela for de abrir. Eu não vou maquiar a peça por fora, eu desmancho a peça. Lá na minha página tá lá, eu pego, fotografo ela, desmancho ela toda, mostro ela desmanchada, depois limpo peça por peça, mostro toda limpa e depois montada. Assim, a pessoa pode chegar e abrir e ver os mecanismos aqui que não tem. Eu tenho uma lembrança muito forte do meu pai, através de uma radiola que ele tinha. E essa radiola era assim, ficava do lado dele, da poltrona onde ele sentava, lia o jornal dele todos os dios e tudo. Os discos de vinil. Os discos de vinil, aquilo tudo. Tava lá, a radiola, coisa. Essa radiola, com o tempo, ela foi deteriorando e foi levada para o sítio, ficou lá julgada. Ficou 20 anos julgada lá no meio da estrada. Foi toda corroída de cupim, de tudo e tal, e estava desmanchando. E eu peguei ela um dia e ia colocar fogo. Já estava determinada a queimar. Só que era a lembrança do meu pai. Eu falei, gente, eu não posso fazer isso. Deus iluminou que eu conheci o Aureliano, vi um trabalho dele na Casa de Cultura. E peguei aquilo ali e falei, eu vou levar isso pro Aureliano, mas eu vou chegar lá e o cara vai falar assim, você tá doido. Joga isso fora. Isso aí nem Jesus veio aqui conserta esse negócio. Porque realmente eu achava que não tinha jeito. Entreguei pro Aureliano. Gente, o Aureliano me fez viajar no tempo. É como se ele tivesse ido lá em 1960 e poucos, quando meu pai comprou, pegado na loja, zerada, trouxesse de volta e me entregado. Tá com cheirinho de novo ainda? Tudo, como se fosse nova. A alegria que eu fiquei de ver aquilo ali, o trabalho que ele fez, o cuidado que você teve com os detalhes e tudo, é uma coisa impressionante. Gente, a radiola está nova.
perfeita. É porque ela tava assim, bem destruída. Bem. Então eu peguei as partes principais dela, por exemplo, Sim. o visor do rádio, né, a portinha que abre com O que estava preservado, você a falou, não, etiqueta aqui- dela, né, eu tava lá ainda, então eu cortei com calma, tirei aquelas partes e fui montando e pondo as peças dela, o toca-disco e tal. Então, o mais perto que ela era, eu consegui chegar. Conseguiu chegar. E eu cheguei a Você me quase mostra lá. queimá-la como lixo. Entendi. Então é onde eu penso assim, puxa vida, né? O valor que tem, valor que um tem uma coisa profissional dessa. Hoje ela tá desse lá naipe aí, desse na talento. sala da minha casa, do lado da poltrona, que meu pai continua a vida inteira. Então você aí, empresário, milionário, banqueiro, fazendeiro grande, se você tem uma peça para restaurar aí, Procura nosso não, amigo. não, liga, eu vou gerenciar, eu que vou pôr preço, ele não sabe dar preço no trabalho, eu que vou pôr preço, viu? O Gulara, aqui, passatempo, todo mundo me conhece aqui. Ô, gente, quem tiver Fechado, realmente Cajó? alguma Fechado. coisa Tá fechado. que queira consertar, que queira restaurar, que tenha algum Pode valor procurar sentimental, nós aqui né? na Casa da Cultura, Pode viu? procurar. Dá Eu seu vou telefone vender aí, essa Gajó. feira aí. Passa seu telefone aí, pessoal Contato. ligar pra você. Eu tô sacaneando o Hugo aqui, porque tá vou tirar o atravessador. Tá vendo? Passa seu telefone aí. Olha, o meu número, WhatsApp, ele é 37 98801 6512. Eu tenho lá no Facebook uma página e no Instagram, Aureliano Gajó. Também. E lá tem meu telefone, caso não dê para copiar agora, pode dar uma pesquisada. Quem quiser ver o trabalho do Aureliano, entra lá na página dele, olha, entra também na da página da Cultura, onde estão as peças em exposição nossas, que são peças dele. É Zap, né? Exato também. Exato. Exato. Ô, Aureliano, eu fico muito feliz, muito orgulhoso de ter você no quadro da CP. Te agradeço muito por ter entrado. Sua parceria com a sua gente. parceria conosco. Nós somos meio né? enjoados, mas você perdoa. Mas você é um cara assim. Só um cara fera mesmo, com certeza. Eu que me sinto honrado e agradecido. de Não, fazer eu te parte. agradeço muito. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua simplicidade. É um cara simples, gente boa, que, né, sempre que a gente precisa, a mole lá, ó, Juliano, tá um problema aqui na Casa de Cultura, estragou não sei o quê. Na mesma hora ele vem, ajuda. Ele ajudou na montagem desse podcast aqui. Nós estamos aqui, graças a ele, que ajudou aqui na montagem. Profissional polivalente, Então, assim, faz polivalente. E tem boa vontade. Boa vontade Se e ele é tá uma pessoa disponível, boa. ele vem, viu? Então eu te agradeço muito, tá? Queria agradecer por nos dar essa entrevista. Eu que Espero que a gente, em outras oportunidades, volte a Se falar. Deus Vamos quiser, te chamar vamos. aqui de novo. Pra Vamos gente fazer contar muito essa história, podcast ainda. porque o seu trabalho é maravilhoso. Tem que ser reconhecido, tem que ser lembrado, tem que ser... A gente, assim, a gente é da cidade, né? É daqui, foi nascido aqui, criado aqui. A gente tem que, assim, fazer alguma coisa para representar a cidade. Se a gente não tem, por exemplo, uma cultura, não tem uma profissão, Isso é bobagem. mas a gente parte por esse lado aí. Não, com certeza. Você é um artista, cara. Você é um artista. Talentoso. Parabéns. Talentosíssimo. Talentosíssimo. Continua o que a gente puder fazer para divulgar e tal. Eu tenho uns contatos fora aí, vamos começar Vamos a mexer. divulgar. Vamos expor seu trabalho, Agora, principalmente, né? Banqueiro, fazendeiro, velho, rico e tal, você dá no meu telefone. Pode deixar. Aí você vai ver como é que ganha dinheiro. Ô, gente, quero agradecer então mais uma vez, Aureliano. Muito obrigado por nos dar essa entrevista. Muito obrigado por sua parceria, por estar com a gente aí. Muito obrigado ao meu grande amigo. Estevão, eu que agradeço, Tio. Tá. Fazer umas entrevistas prazerosas dessa. Esse programa, Entendeu? lembrando que esse programa está sendo patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, Lei Municipal, onde a gente foi agraciado com esse projeto, tá? Para dar início a essa primeira temporada. Essa primeira temporada vão ser 10 entrevistas com pessoas da área cultural de Passatempo, tá? Esse aqui é o nosso programa 003. Ainda vamos 003, fazer... terceiro. Chegaremos aos 10 programas aqui com essas grandes personalidades da nossa cultura aqui. Muito obrigado. Agradeço a todos, mais uma vez obrigado ao Geraldo que está ali atrás das câmeras, cuidando de tudo. Obrigado, Zé. Tá? É o nosso maquinista, ele fica ali nas máquinas. Nas ali, máquinas. né? É o Aureliano Gajó. Lembrando o Gajó da produção ali. Esse aí é MacGyver. É MacGyver. MacGyver. Também faz. Gosto. Esse aí gosto. também é Esse da fera. informática, eu vou te falar. É isso aí, gente. Podcast Aconchego, programa ACP Entrevista. Muito Número obrigado 3. a todos. Esse foi o 3. Edição número 3, tá? Primeira temporada. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Aureliano. Espero contar com você de novo aí. Muito obrigado a todos e um grande abraço para todo mundo. Até o próximo programa. Valeu.